Como vender a sua primeira consulta, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo que agrega muito valor para você vender a sua primeira consulta. Então aqui, ó, fica comigo aqui até o final. Anota tudo direitinho que eu vou passar em detalhes, tudo que eu venho desenvolvendo há 16 anos na odontologia. Todo esse passo a passo, de fato, para você vender a sua primeira consulta, aumentar a taxa de conversão, sem sombra de dúvida, para a gente poder prosperar cada vez mais, né? Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo em detalhes, tá? Porque essa primeira consulta ela é essencial e fundamental. Eu chamo que assim é a primeira consulta, porque se você não fizer a primeira consulta, ela tem que ser impecável. Você não vai ter a segunda consulta, não vai ter a terceira, não vai ter a quarta, não vai existir o tratamento. O seu paciente não vai fechar com você. Então a gente só existe uma oportunidade de causar uma boa impressão. E essa boa impressão não é causada só por você. É muito além disso, que eu vou mostrar aqui todas as etapas, todo esse passo a passo de como funciona. Olha o seguinte, quem tem um ticket médio alto e uma altíssima taxa de conversão, acaba atendendo esse paciente de primeira consulta em 2 sessões, certo? Então pensa comigo aqui, ó. Quem tem um ticket médio alto e uma alta taxa de conversão, acaba atendendo o seu paciente em 2 consultas. É isso mesmo, a primeira consulta para poder fazer a avaliação e uma segunda consulta para poder apresentar o plano de tratamento. E eu vou mostrar aqui em detalhes por que tem que ser dessa forma, ok? E quem tem um ticket médio, e uma baixa taxa de conversão, acaba fazendo tudo rápido em uma única sessão. Então você não agrega valor e isso aí faz com que o seu resultado seja cada vez menor. Isso aí faz com que o seu paciente não aceite o tratamento, ok? E você vai entender por que isso acontece, certo? Bom, agora vamos começar da seguinte forma, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês quais são as 3 portas de entradas de novos pacientes aí para sua clínica ou para o seu consultório. Isso aí tem que estar muito claro para você, para o seu time, para a sua recepcionista, ok? Então eu vou falar qual é a primeira porta de entrada de novos pacientes. É aquele paciente que busca por uma avaliação. Isso mesmo. Aquele paciente que liga e fala, não, eu quero uma avaliação geral de tudo que eu preciso fazer, ok? Então esse é o primeiro paciente, essa é a primeira porta de entrada, é a avaliação. E eu vou mostrar aqui em detalhes como que você vai fazer essa avaliação. É desde do marketing até o fechamento, a negociação. É toda essa jornada desse cliente, passo a passo, detalhe por detalhe de como que tudo funciona, ok? A segunda porta de entrada de novos pacientes é da profilaxia. Exatamente, aquele programa preventivo poderosíssimo, sabe? O seu programa preventivo ele é tão poderoso que os pacientes vão começar a falar, indicar para poder fazer a limpeza. E quando o paciente vier para poder fazer a limpeza, você vai jogar dentro desse fluxo, dentro desse passo a passo, dentro desse processo, tá? Que eu já vou te falar logo adiante. E aquela terceira porta de entrada é aqueles pacientes que vêm por emergência. Então o paciente vem, liga, que é uma emergência, você vai tratar a emergência, vai resolver, vai tirar a dor dele, e a gente vai jogar ele dentro do fluxo. Então a gente está falando de 3 portas de entradas, tá? Que é aquele paciente que busca por uma avaliação, aquele que busca para poder fazer uma limpeza e aquele paciente que busca para poder fazer a emergência, tá? A base de tudo isso é a documentação. A gente vai precisar dessa documentação para poder colocar esse paciente do fluxo para poder agregar valor, ok? Então vamos começar a explicar em detalhes aqui como que funciona esse passo a passo, certo? Então assim, tudo o que você precisa fazer e tudo que você precisa assim, ter atenção, a pré-consulta, tá? Como que funciona esse pré-atendimento, antes do paciente ligar e marcar uma consulta. Tem a etapa do marketing, certo? Que você precisa ter um posicionamento como autoridade mesmo aí na sua região, tá? Nas mídias sociais, você tem que estar em tudo quanto é lugar mesmo, porque quem não é visto não é lembrado, certo? Daí como que eu vou fazer isso, Leandro? Tá, você vai fazer isso da seguinte forma, você vai criar conteúdo de valor mesmo, ok? Lembra, você aqui é a solução e seu paciente aqui, o mercado, tem várias necessidades, tá? Daí com esse conteúdo de valor você vai se conectar com o seu público ideal, ok? Daí você vai mostrar de fato com esse conteúdo de valor que você é a solução e a melhor solução para aquele paciente que tem uma necessidade, ok? Como? Com os vídeos de qualidade e fotos de qualidade, certo? Tem que ser de qualidade mesmo. Por isso que em todo projeto tem que ter um estúdio fotográfico, tem que ter uma máquina profissional para você tirar essas fotos, certo? Daí a frequência de postagem é fundamental, porque tudo precisa ter frequência, né? Certo? Então você vai postar no feed, vai postar nos stories no dia a dia da clínica. Isso aí conecta demais, certo? Você vai postar a sua vida profissional, né? O dia a dia da clínica, também seu dia a dia, a sua vida pessoal. Isso é fundamental, conecta, isso aí é transformador.
Então esse é o mundo online. Então seu paciente já está te vendo, ele já está criando uma imagem do que você é, que você de fato é essa autoridade. Isso aí conecta e vai converter muito. Daí você criou um conteúdo, você se relacionou com esse seu futuro paciente, daí despertou interesse. Despertou interesse, ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa é o quê? Ligar e agendar uma consulta. Que nesse agendamento, a sua recepcionista ela precisa ser o quê? Muito bem treinada e preparada para poder receber esse paciente, tá? Então, quando esse paciente manda uma mensagem, a gente tem um critério que funciona da seguinte forma. Já tem um vídeo institucional da clínica, sabe? Você vai criar esse vídeo mesmo, esse vídeo tem que ser com um forte impacto, que agregue muito valor mesmo. Então você vai ter esse vídeo, tem que ser um vídeo rápido, tá? Você elabora esse vídeo, tem que fazer um pequeno investimento para você ter. Daí com esse vídeo, você vai ter uma mensagem de boas-vindas, daí você vai mandar via WhatsApp para esse paciente, porque ele já vai ver a estrutura da clínica, como que funciona o time, como que é todo esse fluxo, ele já vai ter uma ideia. Isso aí é extremamente poderoso, tá? Então ele já recebe o vídeo com a mensagem de boas-vindas, ok? Daí depois, a sua recepcionista, ela vai fazer o atendimento ali com um script de primeira consulta, padrão, para poder se relacionar, trazer esse paciente para, de fato, agendar a consulta, ok? Isso aí tem que estar na ponta da língua da sua secretária, certo? Bom, daí ela marcou a consulta. Marcou a consulta, agora ela vai ter essa etapa de confirmar a consulta. E essa confirmação ela precisa ser feita um dia antes e depois tem que ter uma outra breve confirmação 2, 3 horas antes do atendimento para poder lembrar esse paciente, ok? Daí durante o atendimento, o que a gente faz? A gente encaminha a anamnese digital. É isso mesmo, a gente tem uma anamnese digital que a gente elabora, a gente encaminha para o paciente essa anamnese digital e o paciente pode preencher em casa pelo seu celular mesmo, não tem nenhum problema, ela é super fácil, prático de preencher e agrega valor demais. Sabe, imagina só, você receber uma anamnese ali, né, que o paciente já vai fazer o cadastro e já vai preencher todas as informações. No primeiro atendimento a gente já encaminha a anamnese. Se o paciente não preencheu a anamnese, ali na confirmação a gente reforça da importância da anamnese para poder agilizar o atendimento. Então, daí o paciente encaminha a anamnese, certo? Encaminhou a anamnese, a recepcionista ela deixa separada e já encaminha para o dentista olhar, de fato, ali todas as informações, que são as informações necessárias, as informações importantíssimas que o paciente está te passando ali para você conduzir o atendimento, ok? Se o paciente não preencheu a anamnese, às vezes ele vai preencher a anamnese na hora, porque, enfim, ele não identificou a importância ou esqueceu por algum motivo e tal. Então, ó, na hora que chegar, vai ter um tablet ali na recepção. Via tablet, o paciente preenche a anamnese, a recepcionista se coloca à disposição, certo? Se colocou à disposição para poder ajudar ele de alguma forma, oferece ali uma água, um café, um chá, tudo que a clínica ali pode oferecer para poder agregar valor, né? Dar as boas-vindas para esse paciente, sabe? Se colocar sempre à disposição. A gente fala que a recepcionista, ela é uma concierge, né? Então você precisa tornar a sua recepcionista uma concierge. Isso mesmo, o que é uma concierge? Todo hotel, sabe, de luxo tem uma concierge. Ela está ali para poder atender da melhor forma todas as necessidades dos pacientes e dos clientes. Então você precisa tornar a sua recepcionista uma concierge. Ela tem que estar lá sempre disposta, sabe? Ela precisa estar bem vestida, bem maquiada, ela precisa ser bem treinada para poder fazer esse atendimento com excelência. Ok, gente? Bom, então o paciente já chegou, já está na sua clínica, a recepcionista já atendeu, a anamnese já está preenchida, a anamnese ela foi encaminhada para o dentista e é nesse momento que o dentista vai fazer o primeiro contato com esse futuro paciente, ok? Então, daí você, dentista, vai na recepção para poder já se conectar com o paciente, criar aquela empatia, aquele rapport, recepciona lá seu paciente, se apresenta e você vai fazer o quê? Você vai encaminhar e vai acompanhar esse paciente num escritório. É isso mesmo. Essa primeira conversa precisa ser feita no escritório. Por que ela precisa ser feita no escritório? Você vai pegar a anamnese e vai conversar ali em relação aos principais pontos. Você já vai começar a criar esse rapport, ter essa empatia. E tem que ser no escritório, porque o consultório é um ambiente um pouco hostil ali para o paciente. Porque quando o paciente senta na cadeira odontológica, vai remeter a algo não tão bom que aconteceu. Sabe? Aquilo fica marcado para ele. Quando o paciente está sentado na cadeira, ele cria uma barreira, sabe? É um obstáculo, algo que vem dentro da mente dele e isso aí faz com que você não consiga conectar com ele em uma outra dimensão. Tá? Então você vai estar lá no consultório, conversando com o paciente, você vai estar lá ouvindo, né, todas as angústias, tudo que ele já sofreu aí com a odontologia, né, o que ele espera, qual que é o sonho dele, né, porque você
como dentista, você vai realizar e transformar, você vai realizar o sonho dele e transformar a vida dele mesmo de fato, tá? Porque você é a solução. Então, assim, saiba ouvir, porque o paciente ele vai estar te dando ali várias informações para você poder conduzir da melhor forma para que o fechamento aconteça de fato, ok? Então, ainda você está lá na conversa com o paciente, fez a conversa ali, você vai levar o paciente pro consultório. Daí ele vai sentar lá na sua cadeira odontológica, você vai fazer toda a avaliação clínica, e essa avaliação clínica você precisa fazer o quê? Com detalhe, sabe? A sua comunicação ela tem que ser clara, tem que ser uma comunicação acolhedora, sabe? Tem que ser uma comunicação assertiva, ok? Daí durante essa avaliação, você já vai identificar a necessidade da documentação, é isso mesmo. E essa documentação você deve ter aí no seu consultório clínica odontológica. Você tem que ter tudo para poder oferecer essa documentação. Como que funciona essa documentação que agrega muito valor? Bom, essa documentação é um padrão, tá? Então, como que funciona esse padrão? Você está lá com o paciente, daí você vai conduzir ele para essa documentação, certo? Daí você vai falar que essa documentação ela é feita aqui. É a mesma coisa que você fizer no centro radiológico, mas a clínica ela tem toda a estrutura, ela é toda preparada para oferecer essa documentação. Ao invés de você fazer no centro radiológico, a gente já pega e faz aqui. Daí você vai falar da importância dessa documentação, que essa documentação é importante porque você vai precisar estudar com a sua equipe, com o seu time, porque você tem um time de especialistas, não é só você. O paciente vai entender que não é uma consulta só que ele está pagando uma consulta de 4, 5, 6 especialistas, não importa se você só tem um consultório. Tá? Você tem um consultório, mas você tem outros dentistas trabalhando para você. Então essa é a sua comunicação, que você tem um time. Isso aí agrega valor demais, porque o paciente vai se sentir seguro em relação a isso. Ok? Então essa é a comunicação. E como que é essa documentação? Você vai falar que a documentação é feita aqui com raio-x periapical dente a dente, que você vai fazer. Você vai fazer um protocolo fotográfico que é intraoral e extraoral. Daí você vai determinar quais fotos que são. E você vai fazer o escaneamento, caso você tenha um scanner, senão você vai fazer a moldagem. Ok? Então esse é o pacote da documentação. Daí você vai explicar para ele que essa documentação tem um investimento de tanto. Isso mesmo, vai ter um investimento de X. Daí a gente depois você calibra qual que é esse valor. Como que você vai calibrar esse valor? Você vai ver no centro radiológico quanto que custa ao redor e você coloca um pouco a mais, porque você está ali já para poder oferecer. O intuito dessa documentação é agregar valor mesmo ao paciente, porque se o paciente sair para poder fazer essa documentação, ali você vai deixar na mão do paciente a decisão se ele vai fazer a documentação ou não. Presta atenção para você ver quantos pacientes que deixa de fazer a documentação porque você indica para poder fazer no centro radiológico. Então ali na mão, não perde tempo, o paciente já vai, já faz e já resolve a documentação, ok? Daí também você vai verificar a necessidade de exames complementares, né? Porque às vezes você vai precisar do quê? De uma tomografia ou de uma teleradiografia, ok? Então daí você encaminha para poder fazer a tomografia ou a teleradiografia, só que você já tem toda essa documentação aí para poder já começar a planejar o caso. Então isso está na mão, ok? Daí você vai fazer da seguinte forma. Quando você está ali com o paciente, você vai orientar o seu paciente. Imagina só, você está com o paciente ali e vai tirar o raio-x. O raio-x digital, o investimento vale muito a pena mesmo. A qualidade do raio-x digital, ela é muito precisa. Então você está ali com o paciente, você tem uma tela na frente do consultório e você vai comunicar ali com o paciente, ok? Na hora que você está tirando o raio-x, você já está vendo, identificando e já está orientando o paciente. Daí o nível de consciência dele aumenta demais ali com essa interação, ok? Então daí, você com essa documentação, você vai montar o quê? Uma apresentação no plano de tratamento, você vai colocar todas as fotos, você vai colocar o raio-x, certo? Daí o paciente ele já vai ficar com a consulta agendada do retorno, por isso que são 2 consultas, vai lá com o retorno, ok? Daí durante esse tempo a gente orienta para poder agendar no máximo em 4 ou 5 dias esse retorno, porque daí tem tempo para você planejar esse caso, certo? Então, com toda essa documentação, você monta a apresentação. Por quê? Você precisa planejar. Então, às vezes, o que acaba pecando hoje no dia a dia da clínica é a falta do planejamento, certo? Assim, o planejamento é uma etapa fundamental. E se a gente não planejar de uma forma precisa com o seu time, as coisas não vão acontecer. O negócio vai desandar. Então, o planejamento é tudo. E para você fazer o planejamento, você precisa ter a documentação, certo? Então, você vai ter essa documentação que você já fez no seu consultório. Daí vai dar tempo de chegar à tomografia. Daí, junto com o seu time de especialistas, você vai estudar o caso. Isso aí é poderosíssimo, porque você, sozinho, você tem uma visão. Então, você precisa ter o olhar do orto, o olhar do endo, o olhar do protesista. Você precisa ter o olhar de todo o time para poder te ajudar, certo? Então, você vai estudar e planejar o caso com o seu time,
ok? E essa discussão de caso clínico, ela precisa funcionar da seguinte forma. Ela tem que ser presencial. Então você vai determinar um dia da semana com o seu time para poder se reunir com ele, certo? Então você vai juntar todos os casos clínicos que você vai ter que discutir com o seu time, que você vai apresentar na semana seguinte. Então você junta o seu time e começa a conversar sobre todos os casos clínicos. Por que que precisa ser presencial? Quando você está junto com o seu time, acaba integrando mais ainda, certo? Aquela interação que do dia a dia acaba passando porque está corrido por conta disso, por conta daquilo, vocês não param para poder conversar, porque o dia acaba atropelando demais. Então isso é como se fosse um marco, toda semana. Tem que ser sagrado, sabe? Reserva um horário lá, tipo, mais pro final do dia, e vai discutir todos os casos clínicos. Então você acaba integrando o seu time demais. Essa troca de experiência, sabe? É o endo que vai dar o seu diagnóstico, é o implantodontista, é o cirurgião, é o orto. Essa interação, ela é muito rica. É uma vivência, é uma aula. Isso aí é poderosíssimo. Seu time vai estar cada vez mais afiado, cada vez mais preparado para poder enfrentar os desafios do dia a dia, certo? Então, assim, é uma vivência que um endo teve, que o implantodontista teve, e essa discussão vai acontecer de uma forma que agrega valor demais, certo? Bom, e outra coisa que é importante durante essa discussão dos casos clínicos é a visão. Às vezes aquele endodontista, ele faz endo, estudou endo a vida toda. Então a visão dele começa a ser uma visão de multidisciplinar, para que quando ele receber um paciente ali de emergência, ele vai ter argumentos ali para poder falar de outras áreas, com propriedade, ok? Então amplia demais essa visão. Por isso que eu sempre falo, o especialista, ele estuda, imagina só, o ortodontista, ele estuda orto a vida toda, se especializou em orto, ele atende todos os pacientes de orto, então assim, a mente dele é orto, certo? Mas a visão dele tem que ser uma visão multidisciplinar, tem que ser uma visão além. Sempre vocês vão estar o quê? Focando nos pacientes, o quê? Na parte da saúde, na função e na estética. É isso, a gente tem que sempre olhar o paciente como um todo, ok? Certo, gente? Se tiver pergunta, pode ir mandando aí. Daí agora é o seguinte, agora a gente já vai partir para a consulta de retorno, certo? Então ele veio, fez a primeira consulta, ok? A gente fez todo aquele levantamento, fez toda aquela avaliação, solicitou toda a documentação, e agora a gente estudou o caso, planejou com a equipe, e agora ele retornou para você apresentar o plano de tratamento. Então, como que vai ser essa apresentação do plano de tratamento? Essa apresentação, ela precisa ser feita o quê? No escritório. Isso, ela não pode ser feita no consultório. Funciona da mesma forma, você vai criar ali um rapport, uma empatia com o seu paciente, então ela vai ser feita no escritório. Então você vai ter lá um escritório muito bem arrumado, você vai colocar uma tela lá grande, sei lá, de 40, 50 polegadas, que você vai pegar toda aquela documentação que você fez e vai projetar nessa tela. Então imagina só, aquele paciente com aquela foto, por isso que a foto precisa ser de qualidade, sabe? Que você projeta nessa tela e assim, o impacto é grandioso. A gente recebe diversos depoimentos de pacientes, tipo assim, eu nunca vi dessa forma, com tanta precisão, com tanto detalhe, como que está a minha saúde bucal, como que está o meu sorriso em geral. Isso aí é transformador. Ok? Então você vai apresentar, seja no Keynote, ou seja no PowerPoint da vida, daí você vai dar aquela aula mesmo, sabe? Daí é a hora do espetáculo mesmo, para você mostrar para o paciente tudo o que ele precisa fazer. Você vai conduzir esse paciente da seguinte forma. Você vai, durante as fotos e os raios-x ali que você vai estar mostrando para ele, você sempre vai estar o quê? Mostrando o estado atual dele, ele vai estar vendo como que ele está, certo? Daí, durante a sua fala, você vai estar conduzindo de uma forma o que levou ele chegar nessa situação, certo? Você vai estar explicando a solução, que existe a solução, você vai estar acalmando ele, e a solução é dessa forma, ok? E depois, você vai falar a consequência, certo? A consequência, tipo, se ele não fizer o tratamento. O que pode acontecer se não fizer nada daqui 5, 10, 15 anos, ok? Daí, o paciente vai ter um nível de consciência muito maior em relação à saúde bucal, porque você vai estar trabalhando os 3 sentidos. Quais são os 3 sentidos que vocês precisam trabalhar em todos os atendimentos? É ver, ouvir e sentir, tá? Então você está projetando lá a boca do seu paciente na tela, tá? Ele está vendo isso, daí você está falando, ele está ouvindo, e a sua fala, que é a sua fala acolhedora, né? Que de fato você está se colocando no lugar dele, está se conectando, ele está sentindo que você está oferecendo o melhor tratamento ali para ele, ok? Daí durante essa apresentação, você vai mostrar o quê? Os casos clínicos de antes e depois, sabe? Como que funciona. Se esse paciente, às vezes tem que retratar vários canais. Você pega uma foto de um retratamento de um canal, lindo e maravilhoso que o seu endodontista fez, coloca lá
e compara, tá vendo? Isso aqui é um canal retratado e olha como que tá o seu canal. Ele vai conseguir entender, certo? O que é de fato um tratamento de um canal bem feito e o problema que ele tá tendo aqui agora. Então isso vai acontecer na parte de implante, você mostra os casos de implante, orto, você mostra antes e depois, lente de contato, você mostra seus casos de antes e depois. A parte de cárie também é importante você ter esses casos, mostrar a consequência de uma cárie, que uma cárie pode levar ali depois para ter um canal, certo? Em questão a pele, perda óssea, tudo que pode acontecer. Então você mostra em detalhes mesmo ali pro seu paciente. Isso acaba elevando muito o nível de consciência dele em relação à própria saúde bucal dele. Daí vários pacientes falam, nossa, nunca vi isso na minha vida. Quanto detalhe de informação, quanto rico. O paciente, de fato, ele fica impressionado, sem sombra de dúvida. Por isso, que para você ter esse banco de imagem, essas casuísticas, por isso que você precisa ter o estúdio fotográfico, precisa ter uma máquina fotográfica profissional, ok? Daí só fazendo um comparativo um pouco aqui em relação à câmera intraoral e à máquina fotográfica, a câmera intraoral ela ajuda ali no dia a dia e tal, para uma coisa rápida. Mas se você pega a imagem da máquina fotográfica profissional com a imagem de uma câmera intraoral, nem se compara, entendeu? Então a gente nem utiliza câmera intraoral no nosso dia a dia nas clínicas. É mais a foto mesmo, porque quando você treina, aquilo tá na mão, tá dentro do seu fluxo, do processo, é um padrão, aquilo ali virou uma coisa prática, sabe? Já tá no dia a dia seu. Chegar, tirar foto, documentar, isso aí já faz parte. Então, isso aí é fundamental aí pro seu resultado, certo? Bom, daí terminou essa apresentação, você já vai entrar na parte da negociação. A negociação é outro ponto-chave, certo? Então vocês entenderam que dentro de todas as etapas você foi agregando valor com estrutura, que existe uma baita estrutura com o seu time, sabe, dentro de um padrão. O paciente ele já comprou ali, já começou a comprar de você desde o marketing, quando chegou, todo mundo vai agregando ali valor, certo? Porque na hora que chegar na parte da negociação, praticamente ele já tá vendido. A negociação é só, tipo, como que eu posso pagar? Porque ele já entendeu tudo. A aula que você deu da apresentação do plano de tratamento foi espetacular. Então, na negociação, quem for fazer a negociação, se não for você, às vezes você vai colocar uma outra pessoa para fazer a negociação, porque às vezes você não domina de todas as técnicas da negociação, você não se sente bem, ok, não tem problema. Treine uma pessoa para poder fazer a negociação, certo? Mas essa pessoa, ela precisa estar com você junto ali da apresentação do plano de tratamento. Por que ela precisa estar ali com você? Só para você entender. Porque ela tem que ter um entendimento de tudo que o paciente vai fazer. Sabe, ela não pode cair de paraquedas ali com um orçamento de 30, 40, 50, 100 mil reais sem ter nenhum entendimento, sabe, da real necessidade, sabe, com detalhes de informações. Porque quando essa pessoa for negociar, quando ela for negociar com o paciente, ela vai receber um orçamento e esse orçamento você vai colocar todos os procedimentos que você vai realizar, daí você vai colocar o total, tá? Então você sempre coloca o total, não precisa colocar o valor por procedimento, certo? Então vai receber o total e às vezes o paciente vai ficar com algum tipo de dúvida. E essa pessoa vai poder explicar um pouco das dúvidas que ele tiver. Tá? Claro, se for um nível de dúvida muito difícil, ela vai chamar você vai tirar a dúvida e ela vai continuar com a negociação, certo? Então, essa negociação, ela precisa ser muito assertiva, precisa, ok? Por isso que ela precisa estar lá participando do plano de tratamento junto com você, ok? O orçamento, quando você for apresentar para o seu paciente, você precisa colocar ele o quê? Dentro de uma pasta. Isso mesmo, uma pasta bem personalizada, ok? Uma pasta bem legal, uma pasta bem elegante. Você vai colocar lá o orçamento do paciente, vai abrir a pasta com o orçamento, o paciente vai pegar o orçamento. Daí você precisa o que ter ali, durante essa negociação? Tá? Essa pessoa ela já tem que estar muito preparada e tem que ter o script da negociação no gatilho na mão. Tá? A forma de pagamento, ela precisa ser o quê? Facilitada, tem que ter opções. Tem que ser o quê? Cartão, boleto, cheque, transferência, dinheiro. Tem que ter todas as opções, ok? Opção de parcelamento. Isso tem que estar muito bem claro dentro do seu planejamento financeiro, dentro da sua clínica, até quanto que você pode parcelar. Às vezes você vai ter que parcelar em 12 vezes, daí você faz um planejamento para poder acomodar esses 12, o pagamento em 12 vezes, ok? Isso aí parcelado com você. Ou às vezes você pode ter uma parceria com o banco, não tem nenhum problema. Às vezes tem banco que faz esse tipo de parceria que você daí pode parcelar em 24, 36 vezes pelo banco, certo? Daí você vai receber o valor à vista e o banco que vai ficar lá com o compromisso de receber do paciente parcelado, ok? Daí quando você iniciar essa negociação com o seu paciente, sempre você vai fazer a pergunta certa para ele. Tudo na vida é fazer as perguntas poderosas para poder chegar naquele objetivo que você quer.
Então você vai perguntar, né, ali o que ele achou do tratamento, se é aquilo que ele esperava, tá? Deixa ele falar. Daí depois, na hora que entrar ali no financeiro, para poder fazer a negociação, você vai o que perguntar como que ele gostaria de pagar. Traz a pergunta para ele poder, para você conduzir ele da melhor forma. Se for à vista, ele vai perguntar, mas como que eu posso pagar? Eu falei, daí você vai falar, você prefere à vista com desconto ou parcelado? Às vezes ele vai perguntar, mas quanto que é à vista? Daí não à vista, você precisa também ter as etapas das negociações. Você dá um desconto, depois ainda você tem uma margem para poder dar um outro tipo de desconto. Tá? Quando a gente fala de carta na manga ali para poder fazer a negociação. E o parcelado é a mesma coisa. Se ele perguntar para você, mas eu não quero à vista. Ah, eu quero pagar parcelado. Daí no parcelamento, você vai perguntar para ele, mas quantas vezes você gostaria de pagar? Ele vai devolver a pergunta para você. Ah, mas em quantas vezes você pode parcelar? Daí você vai devolver outra pergunta para o seu paciente. Ah, mas quanto por mês que você conseguiria pagar de parcela? Para a gente poder tentar fazer um fluxo aqui que fique bom para todo mundo. Daí, às vezes o paciente vai falar para você que tipo, 2, 3 mil reais por mês é o suficiente para ele. Daí você vai fazer a conta, se o tratamento deu tanto, você vai saber que em 4 vezes é o suficiente para ele pagar, porque vai cair dentro daquela parcela que ele passou para você. Ok? Então sempre você tem que pegar essa informação do seu paciente para você poder conduzir ele. Ok? Bom, às vezes você vai ter que dar um desconto e parcelar um pouco mais, então às vezes você vai trabalhar, mas isso tem que estar tudo dentro do seu planejamento financeiro, para poder não ter nenhum depois problema no desfoque do fluxo de caixa da sua clínica ou do seu consultório, certo, gente? Bom, sempre a maior dúvida e a maior objeção que você vai ter que tratar ali na negociação é o quê? Em relação ao preço. O paciente acha que é caro, acha que é isso, acha que é aquilo. Então, se durante essa jornada que eu expliquei para vocês, se a gente pecar em alguma etapa, esse paciente, na hora que chegar ali na etapa da negociação, ele vai achar caro. Porque o valor agregado, às vezes, foi imperceptível. Entendeu? Às vezes, o valor solicitado foi imperceptível. Então, por isso que a gente tem que pegar essa jornada e fazer da forma que tem que ser feito com detalhe. Então, assim, em relação à objeção de preço, certo? Você vai fazer as perguntas poderosas para ele. Então, assim, por que você achou isso? Né? Por que você está achando que é caro? Caro em relação a quê? Só para você entender. Tá? E outra coisa que você precisa falar com ele é, tipo assim, vamos calcular quanto que vai custar se você deixar de realizar esse tratamento. Porque com o passar do tempo, o negócio vai ficar muito mais caro ainda. Entendeu? Então você tem que trazer essa consciência para ele. Ok? Porque às vezes o paciente larga, vai o quê? Procrastinando, vai deixando, quando chega no momento, chega uma enorme conta. Então você tem que trazer essa relação do que é caro e barato para ele, ok? Às vezes você vai tentar viabilizar o tratamento. Então às vezes tem um tratamento full, né, com tudo que ele precisa fazer, e às vezes de fato ali ele quer fazer o tratamento com você, ele identificou o valor mesmo, mas não dá para fazer tudo naquele momento mesmo parcelado. O que você vai fazer? Vai pegar o que é mais urgente. Pega o que é mais urgente, desmembra o orçamento, o que é urgente, urgentíssimo, de saúde, daí você vai negociar. Daí o paciente aceita, você coloca ele dentro do programa preventivo. Isso mesmo. Dentro do programa preventivo você vai acompanhar porque esse paciente já virou seu, ele já aceitou, mas o tratamento parcial e no acompanhamento do programa preventivo, a pessoa que cuida do programa preventivo depois vai estar colocando esse paciente para poder fazer as outras etapas. E em algum momento ele vai realizar a etapa 2, a etapa 3 do tratamento. Então você precisa ter essa flexibilidade. Não pode tipo assim, não faz tudo o tratamento ou não faz nada. Tá? Tem que ser flexível, ok? Porque você está ali tratando e realizando o sonho daquele paciente, certo? Bom, esse fechamento, essa negociação, fechamento, tudo tem que ser ali no ato da negociação. Não pode, tipo, titubear. Sabe, você fez a negociação, o paciente já aceitou, já tem que pegar o cartão, o cheque, o boleto, já tem que amarrar o paciente, não pode deixar ele sair, tá? Por quê? Ele ali, ele está envolvido, né, para poder realizar aquele sonho. Então ele está naquela atmosfera que você criou. Ele está dentro daquela situação, você envolveu ele. Então ele está motivado mesmo de fato, ok? Porque se ele sai dessa atmosfera, vai ter outras pessoas que vai estar interferindo na tomada de decisão dele. E às vezes ele vai deixar para depois, não é bem isso, não é aquilo, tal. Então você tem que fazer o fechamento na hora, tá? Mas tem aquelas pessoas que não é a pessoa que toma a decisão. Daí não adianta, não é ela que é a pessoa que toma a decisão dentro da família. Ou é a esposa ou é o marido. Tá? Então se você está falando com a esposa, é o marido que toma a decisão, não vai adiantar em nada. Por quê? Ela vai ter que conversar com o marido, às vezes é o que a gente mais escuta. Então, quando ela for conversar com o marido, você vai se colocar à disposição
para poder trazer o marido, às vezes, para uma consulta, né, com o doutor, para ele poder entender qual é a complexidade do tratamento, porque daí ele vai ter uma visão para poder tomar a decisão, porque às vezes só a paciente ali, a esposa, conversando com o marido em casa não vai ser suficiente, ok? Daí você vai dar uma ferramenta poderosa para ela conversar com o marido em casa, qual que é essa ferramenta? Para poder trazer mais clareza ali e entendimento para tomada de decisão. Então você vai pegar toda aquela apresentação que você fez, você vai colocar o quê? O orçamento ali no final da apresentação. Então assim, tem todo o template ali, né? Todos os slides, tal, com as fotos, tomografia, raio-x, tal, você coloca o orçamento no final. Daí depois no final também você coloca a foto do seu time, ok? Que você tem um time de especialistas. Daí você salva em PDF e envia pelo WhatsApp. Enviou pelo WhatsApp, ela tem toda a apresentação e quando ela for conversar com o paciente, tem lá toda a apresentação, ela vai poder se comunicar de uma forma precisa com o paciente, vai mostrar para ele, para o marido, tudo o que precisa fazer e também vai ter a parte do orçamento lá no final, ok? Então isso aí é poderosíssimo demais, certo? Bom, daí depois sempre no final da negociação você vai perguntar para o paciente em que momento você pode estar entrando em contato, em que momento que ele vai estar decidindo o fechamento do orçamento. Daí, quando você pegar a data com ele, na semana seguinte, lá para quarta-feira, a gente se fala. Daí você vai ter que ter um controle disso, e na quarta-feira você vai entrar em contato com esse paciente, porque isso já foi acordado durante a negociação. Certo, gente? Então você precisa ter o quê? Uma lista de todos os pacientes que você negocia e que não fecha na hora, tá? Com todos esses orçamentos em aberto, para você poder fazer esse acompanhamento periodicamente. Ok? Então a gente encerra essa etapa da negociação e essa jornada do cliente. Daí tem uma dúvida que é frequente, né? Ah, mas Leandro, qual é o tempo dessa primeira consulta e qual seria o tempo dessa segunda consulta, né? Quanto que eu tenho que agendar, né, de tempo? Então você, assim, na primeira consulta, você vai agendar 1h30 de consulta, certo? Isso mesmo, porque você vai ter que fazer a documentação ali. Então vai ser meia hora ali para você fazer aquela interação com o paciente, 40 minutos, e o resto do tempo você vai fazer a documentação ali na hora para o seu paciente, ok? Daí depois, a segunda consulta, você vai agendar em 1h30 também. Nessa 1h30 é um tempo suficiente para você poder ali conversar com o paciente. Sabe, durante a consulta, o paciente tem várias dúvidas. Então não dá para ser algo rápido, tá? Porque daí é um momento importante para poder você fazer essa interação com o paciente. Então são 2 consultas de 1h30. Não tem jeito, sabe? Então a gente tem que encarar isso de uma forma que é primordial, é importantíssimo. Porque senão você não vai agregar valor, você não vai conseguir vender a sua primeira consulta se você não seguir todas as etapas dessa jornada do cliente. Se você falhar, vai diminuir o valor agregado, o paciente vai achar caro, a sua taxa de conversão vai cair, tá? E você não vai impressionar e não vai surpreender o seu paciente. Daí depois que o paciente aceitou, daí você vai fazer um roteiro clínico, fazer um roteiro com todas as sessões, quem que vai fazer cada procedimento e você vai fazer o agendamento, certo? Então isso demonstra muita organização ali pro seu paciente, certo, gente? Então assim, tem uma frase aqui do Leandro Carnal, né? Do cara que eu admiro demais, né? E ele fala o seguinte, que é o cliente difícil que separa o amador do profissional. Então você tem que encarar que todos os seus clientes são difíceis. E não tem mais tempo para a gente viver no amadorismo, sabe? A gente tem que se profissionalizar. E não só você, mas como toda a sua equipe. Se você pegar toda essa jornada, né, todas essas etapas, esse passo a passo aí que eu passei para vocês e colocar em prática amanhã mesmo, você vai ver o quanto que vai ser transformador aí. Quanto que a sua taxa de conversão vai aumentar, quanto que o seu paciente vai falar mais de você, vai indicar para outros pacientes, porque ele vai ficar surpreendido e impressionado. Gente, a maioria das clínicas não fazem dessa forma. Por isso, tá? Porque às vezes tem resultado baixo. Lembra que eu falei para vocês? Quem tem ticket médio alto, quem tem alta taxa de conversão, faz dessa forma. São 2 consultas de 1h30 para você poder fazer o fechamento e vender a sua primeira consulta. Certo? Quem tem ticket médio baixo, tem baixa taxa de conversão, faz em uma consulta e faz rápido. Esse passo a passo, esse método que eu estou passando aqui para vocês, pode ser para classe A, B ou C. Não importa. Funciona da mesma forma para todo mundo, tá? Porque você vai agregar valor. Não importa se você vai vender 100 mil reais, 150 mil reais, se você vai vender 10 mil reais, ou 5 mil reais, ou 2 mil reais. Isso é transformador mesmo de fato, ok?
Então, só recapitulando aqui rapidamente, como que funciona esse passo a passo, que é transformador, poderosíssimo. Aquele paciente que vem, o paciente vem de primeira consulta para você, certo? Você vai fazer a avaliação. Essa avaliação, ela tem que ser feita no escritório, ok? Daí vai ter a documentação. Essa documentação, você precisa ter tudo na sua mão, dentro do seu consultório, da sua clínica, que ela seja feita lá. Sabe, essa documentação ela tem que ser padrão. Protocolo fotográfico, raio-x digital, escaneamento ou moldagem lá no seu consultório. Tá? Com essa documentação em mãos, o paciente vai sair já com a consulta agendada, que é o retorno, para você apresentar o plano de tratamento. E durante esse período, você vai o quê? Montar o template, seja no PowerPoint ou no Keynote, certo? Com esse template, você vai fazer a comunicação com o seu time de especialistas, certo? Porque você é uma clínica, um consultório multidisciplinar, não importa se você tem uma cadeira ou se você tem 10 cadeiras, o processo é o mesmo, tá? Então essa é a comunicação com o seu paciente, que você tem um time, uma equipe de especialistas, certo? Essa consulta não é uma consulta só, é uma consulta de 5, 6 dentistas. Isso é poderosíssimo e agrega muito valor. E essa comunicação e essa interação, para você planejar todos os casos clínicos, precisa ser o quê? Uma reunião semanal com todos os dentistas. Isso aí tem que estar na agenda, tá? Isso aí é sagrado, para você ter essa interação com o seu time, isso é muito rico, tá? O seu time vai ficar cada vez mais com uma visão multidisciplinar, ele não vai ser mais especialista, tá? Ok? Daí você vai fazer o planejamento, tá? Essa etapa do planejamento é fundamental para você não falhar, tudo é em cima de um planejamento. Daí você vai apresentar o plano de tratamento, apresentou o plano de tratamento no escritório, de uma forma incrível, que você vai dar aula, daquele jeito que eu passei para vocês, com um detalhe de tudo que tem que ser feito no escritório. Daí você vai fazer a negociação. Fez a negociação, ok? O paciente aceitou, você já faz o que? O roteiro clínico, de tudo programado com cada sessão, cada etapa do tratamento. Daí sai para poder agendar e a recepcionista agenda tudo. Então, olha que organização, olha que fluxo. Poderosíssimo. Então, esse é um padrão que funciona, que vai fazer com que você consiga gerar grandes resultados aí para sua clínica ou para o seu consultório, ok? Então, é só pegar, colocar em prática amanhã mesmo, que você vai ver o quanto que vai ser transformador, ok? Então, é isso, gente. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode mandar para mim lá no direct, não tem problema. Durante essa jornada, eu sei o quanto que é difícil e desafiador, porque mudar o hábito não é fácil, porque você já está acostumado com ritmo, com fluxo, tal, não sei o quê. Então, assim, pode mandar para mim que eu vou estar ajudando vocês, ok? Tem gente que vai ficar com dúvida mesmo e não tem problema, sabe? Se você quiser ter resultado diferente, tem que fazer diferente. Não dá para você continuar fazendo da mesma forma, esperar que você vai ter resultados diferentes, tá? Por que que tem clínicas? Sei lá, o pessoal fala de pandemia, mas na odontologia, pelo menos as clínicas que eu acompanho, não tem crise, não tem pandemia, sabe? Só vem crescendo. Porque existe um padrão, existe um método, tem muita gestão, muito treinamento, sabe? Você vai ter que treinar, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que falar com o seu time, você vai ter que mostrar que o caminho é esse, certo? Você tem que estar em cima, não pode deixar por conta do pessoal, certo? Você tem que tomar as rédeas aí da sua clínica, do seu consultório, para você poder alcançar o seu objetivo, o seu sonho, tá bom? Então, pode contar comigo, certo? A gente se vê na próxima live. Obrigado aí pela participação de todos.